Lucas 24, 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos, indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Uma boa caminhada. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Pode fechar, desligar sua Bíblia. Acontecimentos marcantes fazem com que a gente crie um loop de falar só sobre aquilo. Pensando num acontecimento nesta semana, lendo este texto, e esse texto está no meu coração há muito tempo, e eu amo esse texto. Acredito que esse aqui é um dos textos que eu mais amo, em toda a palavra de Deus, porque ele traz tanta profundidade, tantos caminhos de ensinamento, que vale observar alguns hoje. Acredito que essa palavra você escutará aqui algumas vezes, cada hora observando num prisma, numa forma. Aqui, neste caso, Jesus está se aproximando de 2 dos seus discípulos que estão saindo de Jerusalém. E aconteceu algo marcante na vida deles, a ponto de eles só falarem sobre isso. Essa semana, pensando nisso, eu falei, nossa, eu lembrei do dia em que Ayrton Senna morreu. Eu estava acordando e ali a cena do acidente marcou de uma maneira que eu não esqueço mais aonde eu estava, como eu estava. Era um dia meio estranho, acinzentado, nublado, e eu sentei no sofá, meu avô e minha avó estavam ali, entristecidos. E eu parei ali, eu olhei aquela cena, eu falei, o que aconteceu? O Senna bateu. E aí eu lembro que meu avô, sempre positivo, olhou e falou, ele está vivo, fica tranquilo, acontece sempre isso. E aí aquela narração do Galvão Bueno, aquela coisa triste, eu lembro das vozes, era uma televisão de tubo ainda, aquela que você encaixava o controle na televisão, sabe, assim, encaixou na televisão, meu Deus. E aí, eu lembro de muita coisa, né? Esses detalhes mostram a idade, não mostra? Eu era pequeno, bem pequeno. E aí eu lembro que... não era. E aí eu lembro que meu avô colocou assim, aumentou naquele botãozinho, sentou assim no sofá e ficou vendo, e aquela apreensividade até que 11h30, meio-dia, mais ou menos, sai a notícia de uma maneira que estremeceu o corpo. Eu tinha pouca conexão com Ayrton Senna, mas aquela comoção ao meio da minha casa marcou a todos. Tem alguma coisa que você lembra que aconteceu durante esse tempo na história? Tem alguma coisa? Ayrton Senna também. Tem alguma outra que aconteceu que você fala, isso eu não esqueço? Por exemplo, o 9/11, né? O 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas. Avisa na escola, sai todo mundo. Eu estava numa escola pública. As professoras chegaram na sala e falaram, olha, todo mundo vai embora para casa. Ninguém chamou pai para buscar. Corre para casa. Eu lembro que eu corri a pé a casa. Foi a primeira vez que eu saí da escola sozinho, a pé. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu cheguei em casa, está lá uma torre pegando fogo. Aquilo eu não esqueço. Porque eventos traumáticos externos nos levam a uma impressão de looping que jamais esquecemos. Esse é o poder de um trauma. Se do lado de fora já é tão impactante assim, imagine os traumas que você vivenciou na sua vida, aqui dentro. Só que nós temos um mecanismo de defesa que nos faz esquecer. Alguns traumas, principalmente da fase infantil, já foram por inconsciente. Mas da fase adulta é mais difícil. O que está acontecendo com os discípulos é exatamente isso. Se a gente for observar, nós não estamos falando da mulher samaritana que só viu Jesus em alguns momentos ou de longe. Nós não estamos falando de um coxo no tanque de Betesda que levantou e foi embora viver a sua vida. Nós estamos falando de 2 discípulos que
conviveram com Jesus muito tempo. E agora chega o ápice, após a ressurreição de Lázaro em Betânia, ele chega em Jerusalém. Se Jesus, fora de Jerusalém, que é o epicentro dos olhares do mundo, ele ressuscita Lázaro do túmulo, quando Jesus entrar em Jerusalém, eu já estou vendo ele quebrar o templo assim. Eu já estou vendo ele entrar no templo e mudar tudo, e aquilo ser revestido de diamante, e o chão. Está todo mundo nessa expectativa do Cristo que vai levantar ali e estabelecer o reino de Deus em Jerusalém. Essa é a expectativa. E aqui eu já aponto, nós vamos iniciar essa série a partir de setembro, logo na primeira semana de setembro, que a série é Talmidim, mas os temas das mensagens é Jesus, uma completa decepção. Essa série é complexa. Encare como ironia. Uma completa decepção. Porque a expectativa ao Cristo era, ele vem trazer ordem ao reino. Que reino? Terreno. Ele vem depor o reinado de Roma, ele vem assumir o controle, devolver o poderio a Jerusalém, humilhar aqueles que nos humilharam, nos exaltar sobre a terra e governaremos em paz de novo. E aí quando Jesus entra em Jerusalém, ao invés de ser esses fogos de artifício e aquelas palmas, tal, quando está todo mundo aplaudindo a chegada dele, ele vem num burrinho chorando. Ele está ali na jumentinha chorando. Espera aí, ele acabou de ressuscitar Lázaro. Lázaro, venha para fora. E agora ele está entrando em Jerusalém chorando. E ali começa um estágio onde Jesus está mais para baixo, reflexivo. As mensagens, olha, minha hora é chegada. O Filho do Homem não estará mais com vocês. A decepção completa. Cadê aquele homem forte que desafiava os fariseus? Aquele está mudo, quieto, não fala nada. Agora, isso foi correndo a ponto deles chegarem na última ceia. E a última ceia foi esquisita. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Memória por quê? Tem tanto para viver ainda, você só tem 33. Memória por quê? Me conta a memória por quê? É chegada a minha hora. Aí, vamos comigo ao Getsemane. Jesus está chorando. Jesus está sofrendo. Jesus chega aos 3 discípulos que estão no Getsemane e diz, minha alma está com pensamentos de morte. Espera aí, consegue ver a decadência traumática da relação? Pessoas que confiaram nele, que abriram mão da vida para estar com ele, agora ele está, só que chega na sexta, ele é preso, é traído por Judas, chega na sexta, agora ele vai sair da cruz, é a expectativa, ele vai fazer agora algo mirabolante para que todos vejam, os olhos do mundo estão sobre ele, e lá ele não fala nada. O que ele fala? Perdoa, eles não sabem não sabem o que fazem, e aí a frase final, que é linda para o bandido, que estava na cruz, mas terrível para todos os que esperavam algo dele, hoje mesmo estará no paraíso. Pronto, ele vai morrer. É lindo para o bandido que estava lá falou, fui salvo. E quem está lá embaixo ouvindo fala, ele acabou, ele foi para o paraíso, ficamos. E é nesse trauma de observar quem eu amo partindo, os meus sonhos, planos, sabe, projetos de vida, de recuperação, a minha salvação sumindo, escorrendo pelos meus dedos, indo embora, deixando o meu caminho, e ali na sexta-feira da paixão, que é o grande trauma desses discípulos, eles ficam completamente amargurados. E todo aquele projeto de vida nova, de salvação, do cumprimento dos profetas e da lei, cai por terra no coração deles. Passa-se sexta, passa-se sábado, passa-se domingo, as mulheres vão ao túmulo ver se ele está lá. Não está. Roubaram o corpo. O que aconteceu? Roubaram. Não enterraram ele, porque quem tem morte de cruz não precisa ser enterrado. Mas tinham dado, José de Arimateia tinha dado o túmulo. Não deu. Será que deu? Ou será que tirou? Porque um túmulo é caro. O que aconteceu? Está todo mundo nessas incógnitas. E exatamente nisso que no domingo ao anoitecer eles já não aguentam mais, porque em Jerusalém, em todo canto estão falando, você viu que crucificaram Jesus? Você viu que crucificaram Jesus? Imagina só sobre o que os discípulos falavam de sexta a domingo? A crucificação. Alguém já perdeu um parente amado? Quem já perdeu? Levanta a mão assim. Já?
É óbvio que isso acontecerá, mas nunca estamos preparados. Estranho, né? Estamos preparados nunca para isso. Perdi minha avó ano passado, há um ano. Lembro da maneira, da forma, da voz, de tudo o que aconteceu. E ainda dói. Se eu volto, a minha lembrança dói. Naquela semana só se falava nisso, é foto, manda foto, olha só que gracinha, poxa, que saudade. Chegava na casa, olhava e falava, meu Deus, tudo lembra ela, o sofá lembra ela, a roupa lembra ela, o bichinho lembra ela, o galinho que mede o tempo lembra ela. Tudo lembra, e aí você está aqui, daqui a pouco eu estou passando a galeria faz questão de avisar, está lá ela de novo. E aí eu vejo uma foto que eu estou com ela, eu falo, meu Deus, que saudade de olhar nos olhinhos da minha avó, mais uma vez, dói como trauma, e está aqui, e talvez eu tenha que lidar com isso para sempre. Daqui 10 anos eu vou olhar a foto e falar, nossa, que distância desse último olhar, que eu não posso mais tê-lo. É isso que os discípulos estão sentindo. A dor de não poder olhar mais para a esperança na mesa, a vida na mesa, a esperança dos filhos deles, a esperança do futuro, a esperança da salvação, da vida com Deus, é isso que se despediu. E aí eles dizem, vamos embora de Jerusalém, chega, não dá mais para ficar aqui, porque Jerusalém lembra ele. Ele morreu ali, olha lá, olha aquele monte ali do lado de fora de Jerusalém, nem dá para olhar aquilo, pelo amor de Deus. Olha o pessoal no templo, está todo mundo jubilando, e não dá para ficar em Jerusalém, tudo só se fala nele. Então eles saem a partir para o caminho de Emaús, para ficar fora da cidade, caminham 11 quilômetros. E é nesse caminho que Jesus encontra eles e diz, sobre o que vocês estão falando? Essa é o jeito e a maneira de Jesus. O jeito e a maneira de Jesus é tão especial, é tão único, que a gente não consegue nem calcular, porque ele não chega dizendo assim, está sofrendo por quê? Para de sofrer aí. Ele não vai convertendo rota. Ele para do lado e diz, me conta aí, o que está acontecendo com você? Me fala um pouco da sua história. Me fala um pouco do porquê que você está chorando. Me conta, eu quero saber. E ele se aproxima, e o mais impressionante, assim, essa história é tão simples, que Jesus finge que não sabe sobre o que eles estão falando. Eu fico pensando nisso, eu falo, como que pode? Ele parou do lado ali, andou e falou, o que está acontecendo? Tanto é que os discípulos olham para ele e dizem assim, você não sabe? Só se fala nisso. Onde você estava enquanto todo mundo viu a crucificação, só se fala sobre isso, e você está sem saber. Ele, me conta, eu quero saber. Esse é o jeito de Jesus de se aproximar da gente. Esse é o jeito de Jesus de se aproximar da gente no momento da nossa dor. Ele se aproxima, ele sabe de tudo. Mas ele não se aproxima dizendo, eu já sei. Ele se aproxima dizendo, conta para mim. Ele se aproxima daquele jeito mais despretensioso possível e dizendo, fala, eu quero te escutar. Me conta a sua história. Mas então eu vou ter que contar de novo. Você não viu que o nosso mestre querido, amado, foi morto na sexta-feira e agora o corpo dele sumiu. Conta-se tudo, eles contam tudo de novo, eles revivem aquilo e eles estão se questionando e Jesus está participando. É mesmo? Ele morreu quando? Sexta? Mas por que vocês estão voltando domingo? Não, a gente ficou até domingo esperando a ressurreição, mas nada aconteceu. Agora nós vamos descansar. Emaús quer dizer pôr do sol. Era um lugar onde ficavam algumas pousadas, bem mais barato de Jerusalém e distante também, para que aquele clima saísse dali. E Jesus caminha um longo percurso. E ali é lógico que eu, observando isso, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu no caminho da minha dor, no caminho da minha prisão, eu muitas vezes só falava sobre as minhas dores. Eu fiquei ciclando nas minhas dores, ciclando nos meus problemas e nos meus traumas, ciclando nas complexidades emocionais da minha alma. E aí Jesus se aproximou e disse, fala o que está acontecendo, porque eu quero te escutar. Esse é o poder de Jesus de entrar na sua história. Sem que você perceba, você já está contando para Ele. Você começa uma oração, e eu acho que esse caminho de Emaús é tudo, mas tem tudo a ver com uma oração. É à noite, você falou o dia inteiro com Jesus, Ele acompanhou você o dia todo, aí você ora e fala, Senhor, que dia difícil. Hoje, quando eu cheguei no trabalho, você começa.
Senhor, meu relacionamento não está bom, preciso de uma ajuda, me dê uma saída. Ou muitas vezes você chega e diz, Senhor, por que eu estou com esse sofrimento interior e eu não sei nem a causa? Por que da ansiedade? E aí você começa a contar. E ele vai, fala mais, me conta mais. Até porque esse é o poder de Cristo em nós, né? Ele entrando na nossa história para nos tirar daquele cativeiro emocional, o cativeiro da dor. Quando eles começam a contar, Jesus diz para eles assim, mas vocês não lembram da lei dos profetas que apontaram exatamente isso que ia acontecer? E eles novamente brigaram com Jesus. Aí Jesus diz para eles, néfios e tárdios. Néfios e tárdios. A mente, a alma, o coração dos discípulos estava preso na sexta-feira da dor. O corpo estava ali no domingo, na caminhada para Emaús, mas a mente ainda estava presa lá na sexta-feira. Esse é o poder de um trauma. Pode perceber, tem gente que está aqui hoje, mas a cabeça está lá. Alguém que vive um abuso, passa a vida inteira caminhando, crescendo, ganhando marcas, mas a mente está lá no abuso. Dia após dia, chega uma hora, a mente volta. Daqui a pouco começa uma ansiedade, ela não sabe nem o que é. Daqui a pouco está de cama, numa depressão, não sabe nem o que é. Daqui a pouco ela fala, nossa, acho que é isso. Será que é isso? Não, isso já passou. Passou. Sabe o passou? O corpo passou, mas a mente está lá na dor. Ah, quem foi rejeitado sabe. Passa o tempo, você volta. Daqui a pouco a dor volta de novo. Daqui a pouco você está lá na rejeição de novo. Quem viveu um golpe, estava montando uma empresa, daqui a pouco, tomei um tombo. Aquilo abalou minha casa, eu não tenho nem mais dinheiro para colocar na mesa, comida. A mente volta lá. Daqui a pouco ele está fazendo um novo negócio, medo. Ele treme, ele fica gelado, ele tem medo. O coração aperta. Mulher traída, meu Deus do céu, vai começar um novo relacionamento. Será que agora sim? Será que eu me empresto? Será que eu consigo um relacionamento? Será que alguém me ama? O que eu fiz de errado? E por aí vai, o caminho é infinito. E aí vive esse caminho de Emaús, com a mente presa lá na sexta-feira da dor, e com o corpo caminhando na vida. O que Jesus vem fazer, e é lógico que Ele vai fazer isso com você, é chegar no teu caminho de Emaús, para te tirar dessa sexta-feira de dor, da morte, da destruição, da desesperança, do trauma, da rejeição, para te trazer ao domingo da ressurreição. Ele quer tirar você da dor da opressão, da dor do abandono, do medo, e te resgatar dessa sexta-feira para a vida do domingo. E ali Jesus adentra com eles e caminha, e Jesus aperta o passo, e é lógico que apertando o passo, eles dizem, ei moço, repousa com a gente, deixa a gente contar a história de novo, né? Acho que você já deve ver alguém chato que já repetiu muitas vezes as mesmas dores, as mesmas queixas, as mesmas questões, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Se você sondar aí, eu acho que tem algum lugar que você já ficou preso aí no meio dessa caminhada. No meio desses montantes de anos que você tem. Quantos traumas você já passou, quantas dores, quantas decepções. Que você fala assim, meu Deus, a minha mente volta para lá de vez em quando. Talvez a insegurança que você tenha seja com base nisso. Talvez o medo de se aproximar do Evangelho seja com base nisso. Mas da forma mais despretensiosa possível, o Cristo se aproxima do nosso coração. Por isso que muitas vezes me perguntam, você não faz apelo para aceitarem a Jesus? Eu falei, como aceitar? Como aceitar? Eu não tenho direito de aceitá-lo. Porque se ele não me encontrar no percurso da minha dor, com a minha mente decadente, eu jamais seria resgatado. É ele que me alcança. E nessa inversão é ele que me aceita. Nós somos aquele filho pródigo voltando e dizendo, me aceita de volta. E ali Jesus caminha com eles, néfios e tardios, com a mente na sexta-feira, cheio de dor e tristeza e decepção e desesperança, e chegam na casa ali para repousar. E na hora que eles chegam, preparam uma mesa, lá tem pão, e aí que começa. Aqui nós estamos nesse momento. Por que o café da manhã aconteceu hoje? Pão.
Alguns não pegaram a ceia, né? Aqui eu sei que alguns vão ficar com aquela questão de quem pode tomar ceia ou quem não pode. A ceia sacra tem algumas regras, por exemplo, ser batizado é uma regra da ceia sacra, ser membro da igreja. Na nossa igreja, nós compreendemos a ceia de uma outra maneira, até porque não é um sacramento. A ceia só existe se for para a comunhão. E porque o símbolo do partir do pão ser o símbolo do Cristo entre nós, e do Cristo em nós, para que a ceia seja um marco, para que o Cristo esteja em nós todos os dias, pois todos os dias precisamos nos alimentar. Então a maior ceia que aconteceu aqui hoje, aconteceu lá atrás, com bolinho, pãozinho, todos compartilhando, pega um pedaço. Tanto é que tem gente que comeu um bolinho que não sabe nem quem trouxe. Olha que partir do pão maravilhoso. E tem gente que veio porque não tinha nem café para tomar. E falou, vou tomar café hoje. E tem outros que tinham muito e não tinha ninguém para tomar café. E falou, vou tomar café com alguém hoje. Poder do Evangelho em nós. A ceia. Então, quando vocês pegarem ali a ceia, que é o copinho, né, ali com o suco, tem aí, e o pão, esse é só simbólico, até porque a gente não consegue fazer algo maior, mas é simbólico, é um pão simbólico, é o vinho simbólico, é o suco simbólico, para que todos possam compartilhar da mesma espécie, do mesmo molde. Então, quando você for pegar, entenda, é só para a comunhão. E o que precisa ser santo? Santo é o Cristo em nós, é a nossa boa obra de todo dia. Jesus senta na mesa com os 2 discípulos, eles estão ainda falando sobre a sexta-feira da dor. E quando eles sentam na mesa, Jesus pega o pão, levanta e diz, eu dou graças. E parte o pão. E quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. A marca do Evangelho, do Cristo em nós, pode vir, Luca, o louvor pode se preparar também. Imagina se fosse andar sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Imagina se fosse andar sobre as águas. Para apresentar o Evangelho ao outro, ande sobre as águas. Imagina que loucura. Pouquíssimos poderiam. A marca do Evangelho em nós é ressuscitar um morto. Meu Deus, como que eu faço isso? Extremamente difícil. Praticamente impossível. A marca do Evangelho é curar um leproso. Olha, imagina. Imagina se a marca do Evangelho é abrir uma igreja. Para poucos. A marca do Evangelho é ter um dom de cantar. Poucos seriam salvos. A marca do Evangelho é tocar bem. A marca do Evangelho é riqueza. Imagina se a marca do Cristo em nós é ser rico. Imagina isso. Porque a marca de ser abençoado por Deus para o mundo antigo dos fariseus é ter dinheiro. Olha que homem fiel a Deus. Quem é esse? É o jovem rico. Qual que é a marca que Cristo traz para nós sobre Ele em nós? É ser o Cristo nesse mundo, partir o pão. Partir o pão. Olha que subtração. Que subtração de exemplo humano. Poderia ser os reinos, como acreditavam os povos, principalmente os sumérios. Ter uma boa conduta legal, um país rico e próspero, o ouro no templo, o sacerdote alinhado. Deus, não, isso não. Então curar, não. Andar sobre as águas, não. Juntar multidões, não. Qual que é a marca então? Partir um pão. Partir um pão. Porque todas as vezes, agora presta atenção, igreja. Presta atenção, igreja. Todas as vezes que o pão é partido, o Cristo é visto em nós. Todas as vezes que um pão é partido, o Cristo é visto em nós. Todas as vezes que o pão é partido, a cruz é vista em nós. O sacrifício é visto em nós. A vida é visto em nós. E é ali que os olhos de quem está ao nosso redor se abrem. É ali que aquele parente que você tentou evangelizar ele, vou falar para você aqui, Deuteronômio, chato
chato, né? Crente chato. Eu vou pregar nesse aniversário hoje, né? Ai, sai dele, né? Sai dele. Parte a coxinha, escuta, faz como Jesus, para do lado dele e diz: o que foi? Conta a sua história. Eu vou com você, eu fico até o final, eu arrumo as cadeiras e no final eu parto o pão. Que pão é esse? Nem sempre é o pão do faminto. Tem hora que é só o pão do... Vou estar com você, cara. O que precisar. Precisa do quê? Cara, só preciso que você me ajude aí. Um abraço. Então, um abraço, eu parto o meu abraço ao outro, eu entrego o que eu tenho. E naturalmente a marca do Evangelho está em mim. Ou você achou que você precisava pregar nas esquinas? João Batista já passou. E foi o último profeta. Não tem mais. Hoje somos todos profetas em Cristo. E o que é ser profeta? Partir o pão do Evangelho a todos. E não pregando esse livro. Não pregando esse livro. Não é assim, eu vou pregar aqui... Atos, capítulo... Não, é vivendo esse livro. É vivendo a Escritura dia após dia após dia. Quem é empresário aqui trabalha, empresário, tem sua própria empresa, serviço justo, entrega absolutamente justa, mas sempre ande um pouquinho a mais. Mas um pouquinho a mais eu não ganho, não, ande um pouquinho a mais. Entrega. Não misture as coisas, mas entrega um pouco a mais. Entrega sorriso no rosto. Entrega gratidão. Serviço justo. Agora, quando for fazer sua missão, entregue tudo. Parta. Não fique sozinho. E é assim que os olhos se abrem. E exatamente na hora que se abrem os olhos, eles se levantam, o Cristo some. Sumiu. Corre. Volta para onde os discípulos estão em Jerusalém. Lembra o pedido de Jesus? Não sai de Jerusalém até que seja derramado sobre vós. E eles voltam correndo. E quando eles chegam no meio dos discípulos, ele diz: olha, nós vimos o Mestre. Olha que alma resgatada. E eu vou dizer isso para você agora, para você guardar no seu coração. Jesus, ao partir do pão, ele resgata a sua alma da dor, da dificuldade, das traições, das rejeições, do desprezo, da dor, da falta de pessoas, de alicerces, e traz você para o domingo da ressurreição.